não queria voltar. Aí o que acontece? Isso prova que está lá em João 4,19 que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando a gente nem sabia dele. Se é possível não saber dele. Ele nos amou primeiro. Quando a gente era aqueles carcará. Ei, carcará dos infernos. Nem eu me suportava. Hoje eu me suporto mais ou menos por causa do amor dele que está em mim, que é o Espírito Santo. Mas nem eu me suporto, na maioria das vezes ainda. Mas ele me amou primeiro, amou você primeiro. Ele nos amou primeiro, está lá em João, 1 João 4,19. Que ele nos amou primeiro. Não é que ele primeiro nos amou para fazer alguma coisa, não, ele nos amou primeiro. Significa que ele nos amou sem mérito nosso. O amor dele constrange. O amor dele constrange. É uma coisa que só quem passa sabe. Constrange, o amor dele constrange, eu fico de boca aberta. Na hora que está passando a situação, às vezes a gente... Então, isso é o Messias. É a palavra encarnada. É o Messias. É o Messias. Que age pelo Espírito Santo dele. E ele dá o Espírito Santo. Todo aquele que invoca meu nome é salvo, ele diz. E tudo que pedires ao Pai no meu nome, o Pai dá. Estou falando do Espírito Santo, gente. Eu estou falando dele, do Espírito da verdade, de Jesus Cristo ressuscitado. Estou falando dele. É ele que fala tudo que é do Pai. Após a partida do Filho aqui, que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele age aqui pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que santificar é como aqueles ermitão que vai para as montanhas. Não sei. Mas não é assim. É ele que dá saída para a gente não pecar. Mas ninguém pode garantir que não vai pecar. Quem é que garante que não vai pecar? O pecado está em nós. O apóstolo Paulo falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. O mal que eu não quero, ele falava assim, espera um pouquinho. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem é que está fazendo esse negócio aí? É, não é? Então, aí ele fala, é o pecado. Não fica claro? Tem gente que fala que o pecado não existe, mas não fica claro. Fica claro, não fica claro? Ora, se eu não quero fazer uma coisa e eu faço, e se eu quero fazer uma coisa boa eu não faço, ué, o que é que está impedindo? Alguma coisa está impedindo. E é chamado pelo papai como o pecado. Ah, o pecado pode ser sim, claro. Vindo pela mão de alguém.
que ensinam um caminho torto, mas é o pecado também na pessoa. É o pecado. Pode vir de variadas mãos. Uma palavra da graça está vindo para você também. No caso, miseravelmente pelas minhas mãos a você. Mas não de mim, dele. Alguém pode ser usado para falar o bem, ou alguém pode ser usado para falar o mal. Não é verdade? E Papai do Céu quer chamar mais gente para falar o bem. Mas só consegue falar o bem pelo Espírito Santo. Porque senão é ideia de homem, eu acho. O Espírito Santo nunca acha, ele tem certeza. Ele é a verdade. Não é bonito isso? Então, ele nos amou primeiro. Isso nos dá uma garantia. Garantia! Que se ele nos amou primeiro, não tem o que eu possa fazer para ele me amar. A coisa começou a ficar quente agora, né? Chama libertação. O que eu vou fazer para ele me amar? Não tem. Não tem! Ah, eu vou fazer alguma... Não tem. Davi, o rei Davi, né? Lá, do Velho Testamento, ele recebia tanta graça do Pai da Graça, que uma vez ele falou, vou fazer uma casa para o Senhor. E se eu fizer uma casa, eu moro numa casa, eu vou fazer uma casa para o Senhor, e sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar quietinho lá do meu lado. Sabe, a gente é... Você acha que eu, com tanta graça que eu recebo, da graça dele, você acha que eu não queria agarrar ele, não deixar mais nunca mais ele soltar de mim? Você acha? Eu, você também? Mas é claro, mas ele fala, não precisa, não precisa me agarrar, não me agarra, não precisa me agarrar. Eu estou com você até a terminação dos séculos, com o meu espírito. Eu sou espírito e sou verdade. Ah! Aí quando a gente escuta isso, fica um pouquinho mais calmo. É. Não é verdade? Porque é aquele amor que a gente perdeu pelos nossos primeiros pais lá no paraíso. E agora volta! E quem tem Cristo está no paraíso! Quem tem Cristo está no paraíso! Quem tem Cristo está no paraíso! Desde já, em meio a tudo que está aí, porque ele fala, minha paz vos dou. Eu não te dou como dá o mundo. É a paz que excede todo entendimento. Como é que é essa paz que excede todo entendimento? Todo mundo desesperado e só você tranquilo. Tá morrendo e você tá tranquilo, porque você tá ali invocando o nome dele, para que ele possa manifestar o bem que ele quiser naquele momento. Todo aquele que invoca, o nome dele é salvo. Salva a mente, salva o corpo, salva a alma, salva a mente, salva tudo. Então, garantia. Ele nos amou primeiro e ele dá o Espírito Santo, que é um selo. É a palavra dele em nós, é um selo. Está selado. É um selo do rei, é um selo do rei dos reis, é um selo do Messias, Mahashia, é um selo dele, é um selo. Está selado, está selado. Está selado, não está cancelado. Está selado, não está cancelado. Acabou. Uma palavra dele é o que basta. É o que basta. E
É assim que funciona. O justo vive pela fé. O justo, mas eu não sou justo. Eu sou pecador, tudo que peca não é justo. Mas ele nos justifica. Olha! Pela fé, eu creio no que eu estou escutando. Tem verdade no que eu estou escutando. Hein? E aí? Quem escuta essa palavra está sendo justificado. Está sendo justo. Simples assim. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Pela fé dele, não na minha, nem na tua. Mas na fé do que ele fez por mim e por você. É na fé dele. É na fé que ele me amou e amou você primeiro. Se amou, tá amado. Sabe? Porque não tem razão para nos amar, então ele amou, tá amado. Sabe? Ele não vai falar assim, eu te amei primeiro, mas você cuspiu no chão, agora eu não te amo mais. Entendeu? Não é assim. Ele me amou primeiro. Quando eu cuspia no chão, me rolava no chão e comia guspe, e cuspia e ainda lambia o guspe. A desgraça, se fosse o caso. E ele me amou. No lixo, na lixeira do mundo, do pecado. Naquela vontade de não pecar e pecando. Aquela vontade de não mentir, mentindo. Aquela vontade de não adulterar e adulterando. Aquela vontade que a gente tem de não se desgraçar, mas se desgraçando. Mas ele nos amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, não tem razão para eu achar que eu vou fazer alguma coisa para ele continuar me amando, porque não teve razão para ele me amar. Entendeu? Não teve razão nenhuma. E nunca vai ter. Nunca vai ter razão para ele me amar. Mas ele me amou, acabou, já era. É o Mahashi, é o Messias, é Jesus, acabou. É porque ele quis. Não é porque eu quis, é porque ele quis. É isso. E nessa fé, andando nessa fé, na fé dele por mim, é que eu estou justificado. Então eu ando com o Papai do Céu na fé dele, não na minha. Por isso que Pedro viu Jesus lindo. Falou, Senhor, se o Senhor fala que eu vou. Ele falou, é eu mesmo, vai aí, meu filho. E Pedro levantou e foi indo. De repente veio uma ventania, ele prestou atenção no vento e não perdeu o foco no Cristo. Começou a afundar. E Jesus falou, então, nossa, mas que homem de pouca fé, já está afundando. Me salvou. Ele pegou e salvou ele também. Daquela água lá, estava gelada, não sei. Entendeu? Ele não perdeu o foco no amor dele. Bem a tempestade que vier. Eu não vou nem contar jamais a tempestade que passou ontem na minha vida. Não vou. Vamos para a segunda parte? Acho que é para a quarta já, né? Vamos, pera aí um pouquinho.